Abra, portanto, a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, e nós leremos apenas o versículo 6. É um texto bastante conhecido, que nós deveríamos tê-lo já de memória. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. E hoje nós vamos usar bastante a Bíblia, tá? Portanto, mantenha a Bíblia aberta. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. O texto que nós lemos há pouco apresenta um anjo, que no idioma original, o grego, significa mensageiro. Um mensageiro portando um evangelho eterno, que de acordo com o próprio significado da palavra evangelho no idioma original, uma boa nova, uma boa notícia, uma notícia capaz de revolucionar e transformar a sua vida. E quando Deus mostra na palavra anjos voando pelo meio do céu, a intenção é justamente chamar a atenção para um ato que é um ato extremamente significativo. Esta não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem destinada aos 4 cantos do planeta Terra. Toda nação, tribo, língua e povo devem em algum momento da sua vida ouvir essa mensagem. É bem provável que você esteja pela primeira vez escutando uma pregação ou este tema nesta manhã. Mas a verdade é que, ainda que seja a primeira vez, é um sinal de que esta profecia continua se cumprindo a cada dia da história do planeta Terra. Todo ser humano, em algum momento, terá a oportunidade de ouvir essa mensagem, cuja nações, tribos, línguas e povo ouvirão, a fim de tomarem uma atitude definitiva em relação a esta mensagem que a Bíblia chama de Evangelho Eterno. O Senhor Jesus, num texto bastante conhecido, antecipando as palavras de João no Apocalipse, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 14, ele disse que seria pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que a Bíblia sugere é que o fim jamais virá. A volta de Jesus jamais acontecerá sem que antes o Evangelho eterno, o Evangelho do Reino, o amor eterno seja anunciado a toda nação, tribo, língua e povo. Isso significa que o mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho eterno. E eu acredito que esta é uma mensagem que, embora seja o centro da palavra de Deus, tem sido alvo de muitas confusões nos dias que vivemos. Não sei quantos lembram, mas há alguns anos aconteceu algo, uma matéria publicada no Fantástico, e esta matéria causou um rebuliço no país, e de maneira especial entre o público cristão, onde o doutor Drauzio Varela foi fazer uma visita a uma transexual que estava presa já há alguns anos e não recebia visita há mais de 9 anos. E então, na matéria, ao final, quando o doutor Drauzio perguntou a essa pessoa quanto tempo ela não era visitada, e ela respondeu, ele deu um abraço, demonstrando compaixão e empatia. E a partir da matéria, várias pessoas, inclusive crianças, começaram a escrever cartas a esta transexual. Quando então foi revelado, depois de alguns dias, o motivo pela qual ela estava presa, e eu não sei quantos lembram, mas havia violentado uma criança de 9 anos e havia matado a criança depois de violentá-la. E então, quando isso veio à tona,
alguns cristãos nas redes sociais começaram a discutir acerca do Evangelho, que ela era como o ladrão na cruz e que era digna de perdão e que o doutor Drauzio estava ali fazendo um papel de um missionário. E aquilo me chamou a atenção, porque diferente da atitude do ladrão na cruz, esse transexual não demonstrou arrependimento. E a conclusão que eu cheguei é que a nossa geração pouco entende sobre o conteúdo do Evangelho. Fala-se muito sobre o Evangelho. Nós dizemos que precisamos pregar o Evangelho, mas afinal, o que é o Evangelho eterno? E melhor, por que o Evangelho é eterno? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, você já deve estar no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz assim a Bíblia: e adorá-la-ão, está falando da besta, que é um animal que representa um sistema religioso no tempo do fim, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O texto sugere que o Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, foi morto desde a fundação do mundo, desde os dias da eternidade, quando você e eu não éramos sequer um espermatozoide, nem fazíamos ideia de que um dia teríamos vida e nasceríamos, quando nem os anjos haviam sido criados, quando nem o universo havia sido criado por Deus. Nos dias da eternidade, diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto. Mas como assim? Porque até onde eu sei, passaram-se cerca de 4.000 anos desde a entrada do pecado com Adão e Eva no planeta Terra, para que somente então Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário. Como diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou dos dias da eternidade? Em que sentido isso se aplicaria? Vamos então ao texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 até o 20. Eu disse a você que nós vamos usar bastante a Bíblia aqui hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 até o 20. E eu vou usar aqui a Bíblia na nova versão transformadora, para facilitar um pouquinho a compreensão do texto, que é uma passagem um pouco difícil. Diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Ele foi escolhido, separado, algumas versões dizem predestinado, antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos dias, foi revelado por causa de vocês. Louvado seja o Senhor. A Bíblia está aqui dizendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, em outras palavras, porque quando o pecado entrou no universo, quando Lúcifer se rebela contra o governo de Deus, é maravilhoso pensar que Deus não foi surpreendido com o que aconteceu. Quando o pecado entrou no universo, Deus não olhou para um lado e para o outro e disse: e agora, o que nós faremos? Não. Antes mesmo do pecado se tornar uma realidade, Deus já tinha um plano de resgate de todo o universo e de suas criaturas no planeta Terra. Nos dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo tomou uma decisão: eu darei a minha vida para salvar a humanidade. E neste sentido, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ellen White, comentando sobre este plano que aconteceu nos dias da eternidade, eu não consigo nem imaginar essa cena que está descrita aqui no texto. A divindade, ou a trindade, se preferirem, moveu-se de compaixão pela raça humana. O Pai, o Filho e o Espírito Santo deram a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção.
a fim de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Uau! Você consegue imaginar Deus em diálogo no céu? As três pessoas da divindade ou da trindade conversando sobre o que fariam para redimir o universo, resgatar o universo, recuperar a nossa salvação e a nossa vida eterna. Até que então o Filho vem e ele diz: eu darei a minha vida para a redenção de todo o universo e principalmente do planeta Terra. Isso suscita uma nova pergunta: por que Jesus teve que morrer? Por que será que neste plano de resgate as coisas não poderiam ter sido de forma diferente? Porque Jesus teve que morrer e não uma morte qualquer, a morte mais desgraçada, mais inescrupulosa, mais desumana e sofrendo de maneira absurda, porque as coisas tiveram que ser dessa forma. Para entender um pouquinho sobre isso, nós vamos precisar voltar ao jardim do Getsêmani. O pecado entrou por um jardim. Como era o nome do jardim onde um pecado entrou na história do planeta Terra? Como ele se chamava? Éden, o jardim do Éden. E da mesma maneira como o pecado entrou por um jardim, o pecado ele vai começar a ser tratado para sua retirada do planeta Terra em outro jardim. Como era o nome desse jardim? Getsêmani. Que curiosamente era o jardim onde havia ali prensas de uvas, onde as uvas elas eram pressionadas para fornecerem o seu azeite, o seu óleo. E ali Jesus ele foi literalmente esmagado. Ele foi moído, como diz o texto de Isaías. E eu quero convidar você a ir ao texto de Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, e nós vamos ler um pouquinho sobre o que aconteceu no Getsemani, ou no Getsemani. Mateus 26, versos 37 ao 38, diz: e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. E então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. O episódio narrado aconteceu imediatamente depois da celebração da ceia e do lava-pés no cenáculo, onde a Bíblia diz que Jesus saiu dali cantando um hino junto com os discípulos. Mas de repente, misteriosamente, naquela que no meu ponto de vista e de muitos estudiosos é a melhor biografia da história de Jesus, o livro desejado de todas as nações, a autora diz que ao cantar o hino e sair do cenáculo e se dirigir então ao Getsemani, a face de Jesus se desfigura. Ele começa a gemer profundamente, como se algo causasse uma dor terrível no seu corpo. E os discípulos se assustam com a cena. Diz ela, inclusive, que Jesus começou a cambalear porque ele já não tinha forças. E por 2 vezes ele chegou ao ponto de quase cair, havendo necessidade dos discípulos o susterem, porque senão ele se lançaria ao solo. E aí diz a Bíblia que ele convida 3 dos seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e ele pede a eles: olha, orem comigo. Durante o seu ministério, Jesus ele sempre orou pelas pessoas, mas agora de maneira misteriosa, ele precisava de intercessão e de oração. E ele pede aos seus discípulos mais chegados que orem por ele, e a Bíblia começa a dizer que Jesus foi tomado por uma tristeza profunda, era quase uma depressão, uma angústia que assolava a sua alma de forma inigualável. O que causava esse sofrimento em Jesus? Por que será que ele teve que pisar o lagar sozinho da forma como pisou? O que lhe causava tanto sofrimento? Vamos seguir no texto, versículo 29, aí de Mateus capítulo 26, versículo 39, perdão. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. De acordo com esse texto, o que estava causando essa angústia profunda no Senhor Jesus? O que era o objeto que causava angústia nele? O que era? Um cálice.
Havia um cálice e o conteúdo deste cálice era justamente o objeto que causava a dor, a tortura, o sofrimento e a angústia no Filho de Deus. Mas o que Jesus quis dizer quando ele se referia a esse cálice? Porque afinal de contas, Jesus não estava com o cálice literal nas suas mãos. Ele está usando aqui uma metáfora onde ele quer nos dar uma lição mais significativa e profunda. E ele diz que ele estava bebendo um cálice. E esse cálice era tão terrível e tão doloroso que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Inclusive, não sei quantos lembram, mas na época da ditadura militar aqui no Brasil, tinha uma música, se eu não me engano, do Caetano Veloso, eu acho, Chico Buarque, que ele dizia: afasta de mim esse cálice, Pai. E a música, ela tinha uma ideia dúbia, ambígua, dupla, e era proposital. A ideia era trazer aqui a visão bíblica do cálice, mas ao mesmo tempo também fazer uma crítica ao AI-5, que era uma censura aos artistas do nosso país, impedindo-os a produção cultural. Então, quando ele dizia: afasta de mim esse cálice, a ideia era também mencionar: afasta de mim esse fecha minha boca, em outras palavras. Fecha parênteses aqui. Afasta de mim esse cálice. Jesus continua orando. E ainda em Mateus capítulo 26, versos 42 ao 44, o texto continua dizendo: retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Veja, Jesus orou pela segunda vez e ainda não satisfeito, quando ele vai aos discípulos e vê os discípulos orando, ele vai orar pela terceira vez, verso 44, dizendo: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Quando eu vejo Jesus ali, eu quase consigo ver a sua natureza humana recuando, porque a prova era dura, era difícil, e Jesus, como homem, queria recuar, queria se afastar, porque aquilo causava dor e sofrimento para ele, e era como se ele dissesse: Pai, eu não estou aguentando, eu não estou suportando, se possível for, tira esse cálice de mim, Senhor. Todavia seja feita a tua vontade. Era como se a taça na mão de Jesus, ela tremesse e ela estivesse a ponto de cair, e se Jesus quisesse, ele podia enxugar o suor do seu rosto e jogar aquele cálice para o lado e entregar a sorte da raça humana a cada um de nós. O apóstolo Paulo, embora não estivesse no Getsêmani, por inspiração profética, ele vai relatar alguns detalhes adicionais do que aconteceu no Getsêmani. No livro de Hebreus, capítulo 5, verso 7, acompanhe lá comigo a leitura. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. O Espírito Santo diz o seguinte: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, presta atenção agora na ênfase que a Bíblia vai dar, proposital, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Olha, quase que dá para a gente sentir um pouco do que Jesus estava passando naquela ocasião. Diz o texto que Jesus orava com forte clamor, e lágrimas corriam dos seus olhos. Ele suplicava, ele estava angustiado diante de Deus, mas a pergunta ainda segue: o que será que causava tanto sofrimento assim? Nós já falamos do cálice, mas nos interessa saber o que significava aquele cálice. E antes de lhe responder, a Bíblia, ela é tão específica, que em um dos evangelhos, que foi escrito por um médico, aconteceu um detalhe no Getsêmani, que passou por alto para Mateus, para João e para Marcos, mas que para um médico, Lucas, foi extremamente significativo. E quando nós vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44, aqui nós temos materializado um pouco do sofrimento para nós, a fim de podermos compreender um pouco melhor do que estava acontecendo ali de maneira científica até. Lucas capítulo 22, verso 44 diz: e estando Jesus em agonia, agonia significa que Jesus estava a ponto de quê?
Quando eu digo que a pessoa está agonizando, eu quero dizer que a pessoa está a ponto do quê? Morrer. E Jesus só não morreu no Getsêmani por misericórdia de Deus. Jesus só não morreu ali porque a profecia dizia que não era ali que ele morreria. Mas a dor e a angústia de Jesus no Getsêmani foi maior do que na própria cruz. Jesus estava agonizando, ele orava mais intensamente, diz o texto, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Por que um médico falou sobre isso? Porque na medicina moderna, este fenômeno que é extremamente raro é chamado de hematidrose. E a hematidrose, ela só é causada, eu vou trazer uma definição aqui científica para vocês. Vou ler literalmente as palavras. A hematidrose é um fenômeno raríssimo causado por uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói, acompanhado de um abatimento moral violento, causado por uma emoção profunda, por um grande medo. Apenas um ato destes pode causar o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, onde o suor anexa ao sangue, formando a hematidrose. Você consegue vislumbrar um pouco da cena? Quando o salmista diz que o coração de Jesus se desfez como se desfaz a cera, é porque Jesus estava se derretendo por dentro. A angústia era terrível, meus irmãos. Algo causava pesar e dor sobre ele. Olha, o Mel Gibson tentou ilustrar um pouquinho disso no filme Paixão de Cristo, mas ele ilustrou ali apenas a dor física. Ele não conseguiu penetrar a dor espiritual que Jesus enfrentava. E esse cálice era tão doloroso, que na cruz Jesus vai proferir aquelas palavras que você conhece muito bem. Diz a Bíblia que por volta das 15:00 Jesus olha para o céu, depois de suportar tudo aquilo, e este fato causou tanta impressão a Mateus, que ele registrou as palavras de Jesus em aramaico, que foram as palavras proferidas por Cristo, exatamente como registradas no Evangelho de Mateus, onde ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Como assim? Como assim aquele que andou e gozou da mais profunda presença de Deus durante 33 anos de vida aqui na terra, agora olha para o céu e diz, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Como assim? Como pode o Filho de Deus, que andou em obediência e fez a vontade do Pai ao longo de toda a sua vida, chegar ao ponto de dizer agora que o Pai o abandonou na cruz? Como isso seria possível? Jesus já tinha deixado a família dele. Jesus havia deixado o cetro, a glória, a majestade do céu, a adoração dos anjos, os benefícios da terra. Jesus deixou absolutamente tudo, mas tinha uma última coisa que ele precisava abandonar para salvar você. E esta última coisa, sabe o que era? A presença do Pai. Meu Deus, por que isso? Quem foi que deu o cálice para Jesus beber? Nós falamos que o que causava dor e sofrimento para ele era o cálice, e que ele queria abandonar e deixar aquele cálice de alguma forma. Nós já vimos que o cálice causava tanta dor e sofrimento a ele, que ele estava angustiado e agonizando. Vimos ainda também que o Pai foi afastado de Jesus por causa deste cálice. E por fim, quem deu o cálice para Jesus beber? E eu lembro que quando eu disse isso, certa vez num grupo de WhatsApp, as pessoas ficaram escandalizadas. Algumas pessoas. Porque não conseguiram conceber a ideia que está no texto de João capítulo 18, versículo 11. Abra aí a sua Bíblia, então. João capítulo 18, versículo 11. João capítulo 18, versículo 11, quando os discípulos estavam ali naquela trama do Getsêmani, e quando a turba chega movida por Judas para prender Jesus e para levar Jesus até o Sinédrio, Pedro pega uma espada,
corta a orelha de Malco, e aí em João 18, versículo 11, diz o texto: Jesus disse a Pedro: guarda a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que quem me deu a beber? O Pai. Era o próprio Deus que estava dando a Jesus aquele cálice cujo conteúdo ele deveria esgotar até as fezes. Absolutamente tudo, até a última gota. Era o Pai quem dava o conteúdo. Mas o que significa o cálice? O que seria esse cálice? E agora eu preciso que você volte a Apocalipse capítulo 16. Lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 1, nós vamos ver o que era, o que significava esse cálice, que o Pai deu a Jesus beber. Apocalipse 16, versículo 1 diz: ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças do que, meus irmãos? Da ira de Deus. Algumas versões dizem da cólera de Deus. E eu te pergunto então, o que era o cálice que causava dor, sofrimento, angústia e fazia Jesus agonizar até o ponto de suar gotas de sangue? O que significava aquele cálice? Era o cálice do quê? Da ira de Deus. Ellen White, eu sei que nós temos visitas aqui. E nós, adventistas, acreditamos que Ellen White era uma profetisa. Se você não acredita, não tem problema, você não é obrigado a acreditar. Apenas fique com um relato e você analise se crê ou se não crê naquilo que vou falar e naquilo que ela experienciou. Mas Ellen White teve uma visão do derramamento da ira de Deus no planeta Terra em forma das 7 últimas pragas. E ela disse que começou a ver a desgraça assolando o mundo. E se você ler as 7 últimas pragas, não tem como você não ficar espantado. Estão no capítulo 16 do Apocalipse. E o que Ellen White viu causou tanto impacto na vida dela, que na metade da visão, ela chegou para Deus e o anjo disse assim: chega, eu não aguento mais. Chega, para por aqui. Foi a única visão que Ellen White teve. E que ela pediu para que a visão fosse interrompida, porque ela não aguentou a ver o derramamento da ira de Deus sobre o planeta Terra. E ela pediu para a visão ser interrompida. E ela disse que ao terminar a visão, quando o anjo encerra, ela registra as seguintes palavras: eu decidi, a partir daquele momento, dedicar a minha vida em descobrir como escapar da ira de Deus. Jesus experimentou a ira de Deus. Para você ter ideia, o apóstolo Paulo em Romanos chega a dizer que Deus não poupou o seu próprio filho. Em Isaías capítulo 53, que é um dos textos mais belos, uma das poesias mais brilhantes da Bíblia, diz a palavra do Senhor que a Deus agradou moer a Jesus. Deus se agradou de estraçalhar Jesus lá no Calvário, lá no Getsemane. A Deus agradou moê-lo, diz a Bíblia. Por quê? Tenta imaginar a cena aqui comigo agora para você entender um pouquinho. Pai e filho, Abraão e Isaac. Uma ordem: eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E Abraão, em angústia profunda, pega o filho. E em uma viagem que dura mais ou menos 3 dias, ele vai até o Monte Moriá. E um filho jovem, um filho varonil, um filho que tinha a possibilidade de escapar do seu pai, se submete ao pai. Entrega os braços para serem amarrados como um cordeiro manso que vai ao matador. E o pai então coloca o seu filho sobre o altar. E quando o pai pega o cutelo, está a ponto de cravar no peito do filho, um anjo vem e diz: chega, todo o universo já sabe que você teme a Deus. Vamos para o Calvário? Tira Abraão, coloca Deus o Pai. Tira Isaac, coloca Jesus Cristo. Essa é a cena do Calvário. A altar. Foi o próprio Pai quem colocou Jesus ali. E quando o Pai estava a ponto de pegar o cutelo e enterrar no peito de Jesus, não teve nenhum anjo que chegou para o Pai e disse: chega. Não teve. Porque naquele momento, a ira de Deus tinha que ser derramada por inteiro sobre o Senhor Jesus Cristo.
Jesus esgotou até o final. Geriza, que a Bíblia chama de ira de Deus. O que é a ira de Deus? É a reação natural de um Deus santo e justo contra o pecado. Não é uma ira como a nossa, que é quando eu fico brabinho porque alguém me faz alguma provocação. Não. A ira de Deus é uma reação natural de um Deus santo e justo contra o pecado. É algo natural, acontece naturalmente. Por quê? Porque Deus é santo. E se Deus é santo, isso significa que a sua natureza ela é pura. A Bíblia diz que Deus é tão puro que ele não pode ver o mal. Para você ter ideia, o salmista e Jó chegam a dizer que Deus atribui imperfeições aos anjos e que nem o céu é puro aos olhos de Deus. É claro que isso é uma hipérbole, porque não tem pecado no céu e os anjos não são pecadores. Mas a ideia é mostrar que Deus ele vive numa atmosfera de santidade tão sublime, tão transcendente, que nós não conseguimos nem mensurar o que é a santidade de Deus. Deus é puro, é santo, ele não aceita que a sua natureza seja maculada. Então o pecado causa mancha naquilo que Deus faz. Deus não suporta o pecado. Deus odeia o pecado com toda a profundidade da sua própria natureza. Porque Deus é santo. Mas ao mesmo tempo Deus ele também é justo. E a justiça fala da retidão de Deus. Deus não é como você e como eu, que muitas vezes quando fazemos alguma coisa errada, nós jogamos para baixo do tapete. Não, a natureza de Deus ela corre disso. Quando há pecado, a santidade de Deus, ela é ofendida e a justiça de Deus precisa ser executada. E a execução da justiça de Deus na vida do pecador vem em formato de ira. Porque Jesus teve que receber a ira de Deus. E até o fim. Já que a Bíblia diz que a ira, ela vem sobre pecadores. Jesus era pecador? Jesus era pecador? Não. Por que Jesus então teve que receber a ira de Deus? Você notou o que eu acabei de dizer aqui? Recuando um pouquinho mais, Deus criou a terra em perfeição, em beleza. Ele viu e concluiu tudo e disse que era tudo muito bom. E ele deu uma ordem para Adão e Eva. E nós sabemos que essa ordem foi transgredida. E ao entrar o pecado no planeta Terra, você lembra, a gente aprende isso nos primeiros estudos bíblicos da igreja. Qual é a definição que a Bíblia nos dá de pecado? Pecado é o quê? Transgressão da lei. Então a lei foi desobedecida. Resultado, o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entra no mundo, a nossa natureza ela é afetada. O pecado não é só algo exterior, não tem a ver só com atos. A sua natureza é pecaminosa. De tal maneira que o salmista Davi chega a dizer que em pecado me concebeu quem? Lembra? A minha mãe, quando o bebezinho, quando você nasceu e deu o seu primeiro chorinho, a sua natureza já demandava a ira de Deus sobre você. Porque nós somos filhos da ira por natureza, diz a Bíblia. Porque Jesus diz que é do coração do homem que saem toda sorte de adultério, fofoca, orgulho, inveja, enfim, todos os pecados são parte da nossa natureza. E tem alguém aqui que não é pecador? Levanta a mão, por favor, que eu quero caminhar bem juntinho de você. Para ser santo também igual você. Tem alguém aqui que não é pecador? Não, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí a mesma Bíblia vai dizer que o salário do pecado é o quê? A morte. E não é a morte que acontece que está aqui no cemitério no final da rua, não. A morte para o pecador é a morte que a Bíblia chama de ira de Deus, que é o lançamento do pecador sobre o lago de fogo, onde ele vai sofrer até a sua vida ser extinta para sempre. Então, quando a Bíblia diz que eu pequei e que eu devo morrer, a Bíblia está dizendo que o Leandro, ao pecar, ele merece o quê? O lago de fogo, a ira de Deus. Que o Jefferson, ao pecar, ele merece a ira de Deus, o lago de fogo. Será que nós podemos ser aceitos pelo Senhor de alguma forma na nossa própria natureza? Não, porque nós vimos que a nossa natureza é má. E agora nós temos um dilema, e esse é o dilema do Evangelho.
E a gente está chegando próximo da conclusão. O dilema do evangelho é o seguinte, preste muita atenção, tá? Isso é pregar o evangelho. Esta é a mensagem que a gente precisa sair fora e proclamar aí para as pessoas. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos levantando faixa. Nós estamos dizendo para as pessoas assim, ó, Jesus te ama, para pecadores desenfreados, que não se arrependeram dos seus pecados, que não conseguem entender o que é o amor, o que é a santidade e o que é a justiça de Deus. E aí estão se convertendo muitas pessoas, entre aspas, para a igreja, sem entenderem o que é o evangelho, e fazem de Cristo no Calvário um ministro do pecado. Como se Jesus tivesse morrido para eu continuar pecando à vontade. É lógico que Deus te ama. Mas a pergunta central do evangelho é a seguinte: como Deus salva o pecador sem deixar de ser justo? Deus é amor, sim ou não? Deus é amor, sim ou não? Sim, é o tema da semana, o amor vive. Mas Deus também é justo, sim ou não? Então, como Deus salva o pecador sem deixar de ser justo? Como ele faria isso? João, não precisa abrir. A maioria de nós conhecemos esse texto de cor. É o texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo como? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Agora leia junto comigo Gálatas 3,13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Esse texto é muito forte. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio o quê, meus irmãos? Maldição em nosso lugar. Como Deus salva o pecador sem deixar de ser justo? Só havia uma forma: eu darei a minha vida demonstrando amor para pagar o preço do pecado que você deveria pagar. Vamos tentar ilustrar essa cena aqui. Imagine que o planeta Terra, ele está diante de um alvo, de um asteroide que é 20 vezes maior do que o tamanho do nosso globo terrestre. E ele está a ponto de entrar em rota de colisão com o planeta Terra. E você está no meio do alvo. É lógico que a sua vida vai ser estraçalhada. Entenda este asteroide como a ira de Deus, que estava a ponto de ser derramada sobre você. E a única maneira de afastar a ira de Deus do planeta Terra era alguém recebendo toda essa ira sobre si. E aí é como se Jesus, ele olhasse para esse asteroide, vindo sobre você, e ele erguesse as suas mãos, e ele preparasse o seu lombo, e ele dissesse: Pai, derrama todo o seu ódio contra o pecado sobre mim, porque eu darei a minha vida por esses pecadores. E foi assim que Jesus bebeu, até o fim, o cálice da ira de Deus, no jardim do Getsemane, para que você, hoje, pudesse fazer uma escolha. Uma escolha. Há uma pergunta que surge aqui. Para quem estuda a Bíblia diz que existem algumas pessoas que beberão o cálice por si mesmas. Sabia disso? Lá em Apocalipse, leia comigo, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 14, perdão. Apocalipse, capítulo 14. Versículos 9 e 10. Apocalipse 14, versos 9 e 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este fará o quê? Beberá. Beberá o quê? O vinho do quê? Da cólera, da ira, ou como diz a minha Bíblia, do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado de dia e de noite com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Por quê? Se Jesus bebeu o cálice pelo mundo inteiro,
Porque tem algumas pessoas que beberão o cálice por si. Se Jesus ele esgotou até a última gota o cálice da ira de Deus, porque tem alguns aqui dentro da igreja hoje que talvez estejam escolhendo beber o cálice da ira de Deus por si. Você só tem uma escolha nessa manhã, e essa é a escolha do Evangelho. E a escolha, e agora eu não quero nem que você abra a Bíblia, porque eu não quero que você se distraia, só preste atenção, se você quiser tome nota depois. A escolha está em João 3,36. Porque aquele que tem o Filho tem o quê? A vida. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Qual vai ser a sua decisão? Que escolha você vai fazer nessa manhã? Jesus bebeu já por você. Jesus deu a vida por amor a você. Jesus se entregou para salvar você. Eu nunca me esqueço do meu cunhado, quando estava afastado dos caminhos do Senhor. E o meu sogro, por várias vezes, apelava ao meu cunhado para que ele se convertesse. Porque meu cunhado vivia uma vida mundana, uma vida ímpia. E o meu sogro tinha medo de que em algum momento ele morresse, e ele se morresse perdido. E aí em uma dessas vezes, meu sogro no quarto com meu cunhado, ele pega o meu cunhado, e ele começa a dizer: Bruno, sai dessa vida, cara. Quanto tempo mais o teu pai e a tua mãe vai ter que ficar indo atrás de você aí pelas ruas? Quanto tempo mais o teu pai e a tua mãe vai ter que ficar suportando você, resistindo aos apelos de Deus? Bruno, nós queremos ir morar no céu com você, meu filho. Deus está apelando ao seu coração nessa manhã. Tem pessoas aqui dentro dessa igreja hoje que talvez nunca se renderam aos pés do apelo ou ao apelo deste Salvador. Jesus está se colocando diante de você aqui nessa manhã e dizendo: eu morri por você. Eu te amei com amor eterno. Lá nos dias da eternidade, eu tenho certeza que este sábado de manhã, no ano de 2022, aqui da Igreja do Água Verde, Jesus já sabia que você estaria aqui, e Ele está te dando a oportunidade de você definitivamente tomar uma decisão. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas aqui afastadas, tem pessoas aqui que nunca se renderam a este Salvador, tem pessoas aqui que estão precisando se reconciliar com Ele, reconsagrar a sua vida, olhar mais ao Calvário e ao Getsêmani e fazer com que isso tenha valor na sua vida de verdade. Nós teremos agora mais uma pregação. A Luzia vai louvar ao nome do Senhor. E eu quero convidar aqueles que vão dar uma resposta positiva para Deus nessa manhã, querendo aproveitar esse momento, essa ocasião da Páscoa. Você sabe o que significa Páscoa? Sabe o que significa Páscoa? Libertação. Sabe o que significa literalmente a palavra Páscoa? No hebraico, passar por alto. Passover. Passar por alto. E o que é passar por alto? Essa palavra surgiu lá na terra do Egito, quando o povo de Deus estava ali escravizado e chegou a noite da libertação, e Deus deu uma ordem para que o anjo passasse por alto todas as casas onde o sangue do cordeiro estivesse ali. E o anjo passou por alto, e os primogênitos não morreram. Como isso se aplica para nós hoje? A Páscoa na minha e na sua vida hoje. Deus quer passar por alto algo da sua vida. E o que Ele quer passar por alto da sua vida hoje? O seu pecado. Só que para passar por alto o seu pecado, Ele precisa que você receba o sangue do Cordeiro na sua vida. Enquanto a Luzia canta agora, se você deseja receber nesta manhã o sangue do Cordeiro, para marcar agora não os umbrais da sua casa, mas as suas veias, as suas artérias, o seu coração, os seus sistemas, os seus órgãos, a sua vida. Se você deseja receber o sangue do Senhor Jesus, como o sangue da eterna aliança, o sangue da salvação, que em nome de Jesus e para a glória de Deus,
você se coloque de pé.